Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Estudarmos a palavra de Deus. Livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Provérbio número 3, nós vamos ler os versículos 9 e o versículo 10. Nós estamos, irmãos, neste mês de outubro, nessas quintas-feiras, trazendo uma palavra mais congregacional para os irmãos. É uma pena que a igreja toda não se reúne, né? Para a gente ouvir palavras bíblicas do ponto de vista doutrinário, né? Não doutrinário no sentido de costumes, mas doutrinário no sentido também de costumes, né? Mas no sentido de ensinamento bíblico mesmo, de pontos cardeais da doutrina bíblica, que é muito importante para nós estarmos baseados ou embasados na consistência bíblica. Em Provérbio 3, versículo 9 e 10, não sei se dá para colocar, está ali, vamos lá, vamos ler junto? 1, 2, 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Verso outro, seguinte, 10. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Senhor nosso Deus, oramos mais uma vez a Ti, agradecendo por essa oportunidade e pedindo que o Senhor venha falar conosco nesta noite de uma maneira que nós possamos compreender a mesma, que o Teu Espírito Santo possa nos explicar e fazer-nos, Senhor, estarmos mais corretamente em Ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, irmãos, nessa noite. Nós vamos falar nessa noite a respeito de dízimos, ofertas e ofertas missionárias, né? Vamos estar falando sobre dízimo, diga comigo, dízimos, ofertas e oferta missionária. Nós vamos estar nesta noite mostrando textos e contextos bíblicos, palavra de Deus, nas quais nós temos base para termos essa prática, né? A prática de dizimar, de ofertar e também de oferta missionária. Ofertar na igreja, e por que eu estou trazendo essa palavra? Porque quando você abre a internet, irmãos, você abre essas redes sociais, mídia, as redes sociais e a mídia deu voz a todo mundo. Todo mundo chega lá e dá o seu pitaco. Aí a gente fica, às vezes, navegando na internet e vendo e ouvindo também tantas coisas que muitos irmãos ficam sem saber que direção tomar, sem saber o que é certo, o que é errado, por falta de conhecimento bíblico. Eu li eu acabei de ver há poucos dias uma pessoa explicando sobre dízimo e oferta numa visão totalmente distorcida, falando sobre o dízimo, uma visão totalmente distorcida. E ele ainda teve a ousadia de, no final, escrever assim: se você quiser criticar, me diga primeiro quantas vezes você leu a Bíblia. Aí colocou lá, se for uma vez, dá um X aqui. Se for 2 vezes, dá um X. Se for mais uma vez, se for 3 vezes, dá um X. Aí quase que eu escrevi embaixo assim, coloca aí pelo menos de 10 acima, para a gente dar um X. Mas é bobagem, né? Melhor largar para lá. Mas não tem nenhum conhecimento bíblico, consistência bíblica, e agem de forma irresponsáveis, trazendo dificuldades para os cristãos, verdadeiros cristãos, que servem a Deus e querem morar no céu. Mas nós vamos ver, irmãos, ofertar para Deus, você trazer ofertas, dízimos e ofertas missionárias, tudo são dádivas, são ofertas que nós oferecemos para Deus. É óbvio que Deus não precisa de dinheiro, é óbvio que Deus não precisa de nada, Deus não precisa dessas coisas, mas a obra dele está na terra, precisa dessas coisas. Então, essa é a razão que ele pede. E é um privilégio para nós ofertarmos, dizimarmos na casa de Deus.
é uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. É uma maneira de nós agradecermos a Deus. É uma oportunidade que Ele nos dá para que nós possamos agradecê-lo. É óbvio que Deus não exige dinheiro por dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa das nossas ofertas. Ele não precisa de nada daqui da terra. O que na verdade, nós fazemos é uma oportunidade que nós temos de provocar crescimento na obra de Deus, de trazer capacitação para que possamos prosseguir na obra de Deus. Deus é dono de tudo. Amém? Deus é dono de tudo. Diga comigo, Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo, é Ele que faz tudo, é Ele que dá tudo para nós. A vida é dele, a vida não é somente dele, a vida é Ele, não é mesmo? Então, nós temos vida por causa da bondade e misericórdia do Senhor, que soprou em nós um pouquinho, milésimos daquilo que Ele é em nós, que é vida. Ele soprou em mim. Isso é motivo de eu agradecer a Deus. O que é que eu posso fazer? O salmista falou com Deus, não é mesmo? Ele falou com Deus. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios. E salmista fala até de votos. Votos aqui é você prometer alguma coisa a Deus. Há um costume, nas nossas igrejas no Brasil, a gente antigamente tinha isso, muito. Pessoas faziam votos. Senhor, se o Senhor abençoar a minha vida, fizer isso ou aquilo, eu vou dar X para a obra de Deus. Um valor, é um voto. Aí Deus abençoa ele. Aqui está o voto, estou pagando o voto. Isso é uma bênção, porque ele está agradecendo a Deus por tudo que Deus fez. Ofertar, irmãos, e dizimar é reconhecer que o sustento vem de Deus e que nós confiamos nele. Amém? Nós confiamos nele. O reverendo Hernando Dias Lopes falou sobre isso em uma de suas palestras, sobre confiar no Senhor e agradecer a Ele. Né? Nós estamos agradecendo porque nós confiamos, nós sabemos e confiamos que foi Ele que fez por nós. Então, trazer a oferta, ou trazer o seu dízimo, ou a sua oferta missionária, e ainda tem uma oferta alçada, né? Que é aquela oferta extra que você traz para a casa de Deus, não é obrigatório, nós não trabalhamos com nada obrigatório, é voluntário. Mas o hino que eu cantei, que nós cantamos, pela fé que uma vez me foi dada. Dízimos, ofertas voluntárias, fazer o crescimento da obra de Deus faz parte do bojo da fé. Você crê, a Bíblia está aqui. Nós cremos na palavra de Deus. Quantos aqui acreditam na palavra de Deus? Amém? É a Bíblia Sagrada que diz isso. Os dízimos e as ofertas, presta atenção, os dízimos e as ofertas que nós temos, que daqui a pouquinho nós vamos ver alguns versículos, né? Todo primeiro dia do mês, da semana, primeiro dia da semana, tem que se dizimar e tem que se ofertar. É bíblico isso, é bíblico. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Eles servem para manter a obra de Deus em atividade, manter a igreja em atividade. Né? Vocês estão aí, né? Hoje nós não somos muitos aqui, hoje muita gente faltou, mas os bancos da igreja foi comprado com dinheiro, essa sonorização é tudo com dinheiro, essas câmaras que nós transmitimos, fazemos transmissões online, tudo foi gasto dinheiro, não é mesmo? Então, dízimo e oferta é coisa básica praticamente para a existência da igreja na terra. Não há esse negócio de que muita gente vai para a internet dizendo contra dízimo, dizendo contra isso, contra aquilo, que isso é coisa do Velho Testamento. Nós vamos ver biblicamente nessa noite que não é coisa do Velho Testamento. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver aqui. Vocês vão ler versículos comigo nesta noite para você entender que não é coisa da antiga aliança. Isso é coisa de agora. Está tudo aqui na palavra de Deus. É o que eu disse, irmãos. Deus não precisa de dinheiro. Mas a igreja, você acha que precisa ou não? A igreja, sim. A igreja necessita, porque a igreja tem despesas. E outra, ninguém é obrigado a dizimar, ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado, entre aspas.
eu coloco a palavra obrigado. Porque nós vamos ver textos aqui que é ordem. E ordem é para ser o quê? Obedecido ou cumprido. Bom, aí você que vai tirar suas conclusões, se é obrigatório ou se não. É você que vai tirar as conclusões, né? Se é obrigatório ou se não. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis capítulo 14 e o versículo de número 20. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Está no telão ali. Nós vamos ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Para aqueles que dizem que o dízimo é coisa da lei que ficou para trás, aí está um texto que desmente que desmonta toda essa teoria. Abraão viveu antes da lei, sim ou não? Essas pessoas que dizem que o dízimo é coisa da lei, e ainda pergunta se já leu a Bíblia toda. Leu e não entendeu. Porque Abraão não fazia parte da época da lei. Quantos anos depois, quase mais de 500 anos depois, é que foi nascer Moisés? É que foi nascer Moisés, para ele aí é que foi estabelecer a lei. Mas Abraão, e você pode ver Hebreus capítulo 7, vamos ler Hebreus, coloca para nós aí, por favor. Hebreus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Hebreus 7, 1 e 2. Vamos ler junto? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, o outro, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo, primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Esse fato ocorreu quando Ló, que morava nas redondezas de Sodoma, Quedar-Laomer, juntamente com outros reis, inclusive o rei de Sodoma, levou cativo, chegou, invadiu Sodoma e Gomorra e aquelas redondezas, e Ló, sobrinho de Abraão, foi juntos, levaram tudo. Abraão fica sabendo e vai, né, para socorrer o seu sobrinho Ló, e chega lá e ele destrói todo mundo, vence a peleja e regressa. Quando ele regressa da matança, ou daquela guerra que ele foi para poder livrar o seu sobrinho Ló, ele trouxe consigo todas as coisas que os reis que atacaram haviam levado. Inclusive, Ló veio de volta com Abraão. Na chegada da sua volta, ele encontra com dois reis, com o rei de Salém e com o rei de Sodoma. O texto bíblico mostra isso, lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. O rei de Salém, de Sodoma, oferece para ele, diz, olha, tudo que você pegou, que você recuperou, pode ficar para você. Me entrega só o meu pessoal, só as pessoas, deixa comigo, mas os bens ficam para você. Abraão vai dizer para ele assim, de maneira nenhuma. Eu não quero nada que é seu para depois você vir falar que eu me enriqueci às suas custas. Mesmo, e se você analisar isso aí, não era, porque já estava perdido mesmo. Quem recuperou foi quem? Foi Abraão. Mas Abraão, porque era um homem de fé, ele disse, não quero nada daquilo que é teu. Em outras palavras, eu fui na guerra por causa do meu sobrinho, venci porque Deus me abençoou. Então, quando eu recebo uma bênção, em vez de eu receber, eu tenho que doar. Aí ele encontra com o rei de Salém, que era Melquisedeque. Ele pega de tudo que ele trouxe, tirou o dízimo e pagou.
Isso é fé ou não é? Abraão não estava debaixo da lei. Abraão não existia nada que ordenava a ele, você tem que dizimar, a não ser o princípio que ele tinha, que vinha da parte de Deus. Então, não vem com essa de dizer que dízimo é obrigação do ponto de vista da lei, porque não é. Antes de existir a lei, já existia o dízimo. Por que esse negócio de falar que agora Jesus libertou a gente da lei, que não precisamos pagar dízimo? E quem foi que falou que o dízimo é questão de lei? Dízimo é questão de consciência, dízimo é questão de agradecimento a Deus. Dízimo é questão de nós sermos agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Abraão estava retornando de uma vitória. Ele disse, fui vitorioso, está aqui, Senhor, toma. Jacó, pela mesma forma, quantos não sabem a história linda de Jacó? Jacó também viveu antes da lei. Quem não conhece a história linda que ele vai para Padã Arã, quando a mãe dele fala com ele para ele ir para lá, para não casar com as filhas de Et, ele viaja para lá e na viagem que ele está indo, ele propõe e fala, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu farei o quê? Darei o dízimo de tudo, gente. É Bíblia. Está aqui. Está aqui. Isso tudo no livro de Gênesis. A lei só foi surgir lá no início de Êxodos. A lei só foi surgir em Êxodo. Quantas centenas de anos passaram de Abraão até Êxodo? Quando você vê isso na internet, pode saber que é lixo. Essas coisas dizendo que não paga dízimo não, que isso é coisa de pastor, é lixo. Não ouça isso. Isso é lixo, não é Bíblia, não tem nenhuma consistência bíblica. Deixa eu repetir, é lixo. Viu, irmãos? É lixo. Eu estou pregando para uma igreja, para a nossa igreja, graças a Deus que os irmãos aqui são dizimistas, mas eu quero reforçar a sua certeza de que você está fazendo é para Deus. E bíblico. Você não está fazendo nada aqui forçado porque o pastor manda, porque o ministério manda, porque o pastor Suimar manda, porque o pastor Cido manda. Não, 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 não. Você está fazendo porque a palavra de Deus te orienta. E pronto. Zás. Amém? Amém, meus irmãos? Tenha consciência do que você está fazendo. Quando você dizimar e ofertar, pode orar e dizer, Deus é para o Senhor, para manter a obra do Senhor aqui nessa terra. Glória a Jesus. Abraão, ele pega dos bens que ele trouxe, tira o dízimo e entrega para Melquisedeque, que era o rei de Salém. E é interessante que, se você continuar lendo o texto, principalmente de Hebreus, você vai ver que Levi, aí sim, na época da lei, Levi, presta atenção, o escritor aos Hebreus era muito entendido em judaísmo, entendido na questão do povo de Deus. Ele diz que Levi, como sacerdote, pagou o dízimo daquilo que ele recebeu como dízimo na pessoa de Melquisedeque. Vocês vão ver isso. Não de Melquisedeque, não é de Abraão, porque Melquisedeque também recebeu o dízimo. E Melquisedeque representava o sacerdócio levítico. Sacerdócio levítico. O texto da Bíblia não fala de Abraão, não. É levítico. Nada a ver com Abraão. Ele pagou o dízimo, ele recebeu e também pagou o dízimo. Na pessoa de Melquisedeque, Levi, o sacerdócio levítico. Então, é muito importante, irmãos, nós não podemos ser levados por essa mídia, por esse sucesso midiático, que tem coisa boa, mas também tem coisa terrivelmente estragado. Tudo estragado. Muito bem, nós estamos falando de dízimos e oferta. Olha, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Por favor, olhe para nós.
Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Vamos ler junto lá no telão? 1, 2, 3. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Isso aí é sequencial, viu? Aí sim, Deuteronômio, nós já estamos tratando de um período que já começou a lei. A lei se inicia lá no livro de Êxodo, através do patriarca Moisés. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. O dízimo aparece aí, como aparece em Levítico, como aparece em Êxodo, como aparece em Números, como aparece em todo o Pentateuco. Eu citei alguns textos sagrados. Peguei alguns versículos importantes. Então, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada um se recolher do campo. Há alguém que, para justificar que esse negócio é coisa do Antigo Testamento, diz o seguinte: dízimo aí é produto, é semente, é arroz, é feijão, é o gado, né? É isso. Então você tem que trazer o gado. Meu Deus. Quando eu morava no interior, lá na nossa cidade, alguns anos atrás, mais ou menos, eu estava começando ainda a engatinhar no ministério, os meus 20 e poucos anos de idade. Eu saía com o pastor presidente, às vezes ia para a roça, naquelas congregações, e lá os irmãos tinham o costume de mandavam um saco de café, mandavam um saco de arroz, de dízimo, mandava 10 galinhas, 2 porcos, exato. E o pastor tinha alguns pastores, alguns obreiros, alguns presidentes de campo, que construía até um celeiro, para poder chegar e guardar esses grãos, essas mercadorias. Por que faziam isso? Porque o irmão não tinha dinheiro. O que ele tinha era aquilo. O saco de arroz, o pastor pegava, levava para o templo, para lá, e lá ele vendia, ou ele distribuía para os outros obreiros, ou vendia, fazia dinheiro para dar manutenção. Gente, isso é simples de entender. Eles fazem uma confusão. Não, o dízimo, se for dízimo que está escrito lá no Pentateuco, tem que ser. Então você tem que dar o boi, tem que dar o gado, tem que dar, sei lá o que é. Gente, isso é simples. Por que tanta confusão? Na verdade, não estão querendo ensinar a Bíblia, estão querendo ser contra tudo. Sempre tem aqueles que é os contra, né? Acha que é superior, acha que é melhor. Não. Se dá isso aí, porque naquela época quase que dinheiro não tinha. Não tinha dinheiro como nós temos hoje. Hoje tudo é cédula. Tudo é cédula. Se você ler o livro O Capital, do Karl Marx, você vai ver que o Karl Marx é um homem contra dinheiro. Ele não gosta de dinheiro. Para o marxismo, é tudo à base de troca. É tudo à base de troca, porque é dinheiro. O comunismo pensa em erradicar o dinheiro. Essa questão aí é simplesmente isso, uma forma de facilitar. Não tem dinheiro, mas tem arroz. Não tem dinheiro, mas tem feijão. Não tem dinheiro, mas eu tenho uma vaca aqui. Não tem dinheiro, mas eu tenho 2 cabritos. Não tem dinheiro, mas eu tenho... É dízimo, é ou não é? Mas se tem o dinheiro, você... na verdade, quem não tem cabrito, quem não tem boi, quem não tem feijão plantado, quem não tem arroz plantado, como é que vai pagar o dízimo? O Senhor vai ser privado de dar o dízimo para a casa do Senhor, porque ele não tem essas coisas? Uau! I can't understand. Eu não posso entender esse tipo de mentalidade. Para mim, só pode ser pessoas que não sabem o que está falando, ou se sabe, são pessoas irresponsáveis. Os irmãos estão me entendendo, amém? Nós estamos trazendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nada mais do que isso. Aqui não vale outra coisa a não ser a Bíblia Sagrada. Então, Deuteronômio capítulo 14, verso 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, cada ano você... Isso aqui é o dízimo da colheita.
Que maravilha, né? No Brasil hoje, por exemplo, no Brasil não, em todo mundo, onde se tem colheita, chega a época da colheita, todo mundo colhe o seu produto, colhe os seus cereais, todo e guarda, armazena para esperar o quê? Esperar o aumento do preço, os produtores e vendedores, para esperar o aumento do preço. Olha, eles não olham para o saco de arroz e vê arroz, eles olham e vê o cifrão lá, dinheiro. É ou não é? Então, dízimo, irmãos, dízimo. Essa história, a internet está cheia. E hoje, quando eu estava preparando esse assunto, eu estava dando uma olhada, está cheia de gente dizendo, quer trazer dízimo? Traz então do fruto da terra. Meu Deus, como? Ok. Malaquias capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. É uma palavra bíblica, irmãos. Isso aqui é doutrina bíblica. Você diz amém? É doutrina bíblica. Nós estamos mostrando para os irmãos consistência e conteúdo sagrado bíblico, para que você não fique voando aí, viu? Abriu lá na internet e viu gente falando aquilo que você não aprendeu, que não se prega aqui na nossa igreja, considere-se lixo. É lixo. Estou dizendo no sentido bíblico, no sentido de dízimo e oferta, em outras coisas também, irmãos. Tem tanta, meu Deus, tem tanta coisa. Eu vi uma mensagem esses dias que eu fiquei indignado com ela. Indignado. Ao tema da mensagem. Jesus, vírgula, o Deus promíscuo. Eu fiquei estarrecidamente indignado. Mas tem esse tipo de coisa. Jesus, o Deus promíscuo. Que coisa. Ok, vamos ler então Malaquias. Vamos lá, 1, 2, 3? Vamos lá. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta que Malaquias está falando, está narrando. Roubará o homem a Deus? Olha o que Deus diz através de Malaquias. Vamos ler? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, o quê? Alçadas. Por que Deus está falando isso? Pode colocar o outro versículo 9. Vamos lá? Por causa disso, né? Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Vamos para frente? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Volta no versículo 9, por favor, para mim. Deixa eu ler esse versículo para você entender uma coisa interessante aqui. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Aí tem alguém que, por causa esta nação toda, diz o seguinte, não, mas isso aí está falando com Israel. Claro que era Israel. Deus não tinha nada a ver com o resto do mundo. Claro, ele estava falando com Israel. Deus não tinha nada a ver com o resto do mundo, era tudo gentio. Deus não queria nem saber. Por isso, Deus escolheu Israel para colocar os princípios celestes, os princípios divinos na nação de Israel, porque o resto do mundo não fazia parte digamos assim, da agenda divina, a não ser os seus propósitos eternos, através de Abraão, que seriam benditas todas as famílias da terra. E isso veio acontecer com o nascimento do Messias, quando surge então a igreja, que também é o povo de Deus. Mas Deus não estava nem aí para o resto do povo. Então a ordem, o mandamento era para Israel, que era o povo de Deus, seguir os princípios abraâmicos. Os irmãos estão entendendo? Seguir ou dar continuidade ao princípio que foi estabelecido ou pré-estabelecido em Abraão, o patriarca, que pagou o dízimo de tudo, sendo ele o pai da fé. Por isso você entende que dízimo é uma obra de fé. Dízimo é uma obra de fé.
Essas pessoas que não gostam de pagar dízimo é porque não têm fé suficiente para isso. E aí entra aquela questão: sem fé é impossível agradar a Deus. E fé traz com ela todas as ordenanças bíblicas. Ou então, se você tira essa aqui, a sua fé está incompleta. E fé é um fruto do Espírito. Não é só dom, é um fruto do Espírito. E isso fala de plenitude. Você precisa ser total e não pelas metades. Amém, irmãos? Eu estou falando coisa demais. Os irmãos estão me entendendo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Glória a Deus. Então, roubará o homem a Deus? Sim. Rouba sim. Rouba sim. Nos dízimos e nas ofertas. Não é só no dízimo, não. Nas ofertas também. Inclusive nas ofertas missionárias. Inclusive nas ofertas missionárias. Nós vamos ver isso aqui. A gente vai ver. É Bíblia. É Bíblia. Em Provérbios 3, 9 e 10, o texto que nós lemos para a introdução, honra o Senhor com os teus bens, isso aqui fala de adoração, honrar a Deus. Honrar a Deus. Quando você dizima, quando você está fazendo o seu cheque aí, os seus 10% daquilo que você ganha, ou quando você está ofertando, ou dando a sua oferta missionária, você está honrando a Deus. Olha aí, honra o Senhor com os teus bens. Olha, para você ter uma ideia, o escritor aqui de Provérbios, ele tirou a palavra aqui, arroz com feijão, né? Ele colocou os bens. Honra o Senhor com os seus bens. Ora, gente, tem muita gente aí que tem 1 milhão, 1 bilhão, 200 bilhões de dólares. Já tem aí um ser humano na Terra que tem a possessão de 200 bilhões de dólares. É o único, né? O Bezos, dono da Amazon. 200 bilhões de dólares. Olha, esses são os bens que ele tem. É os bens. É os bens. Será que ele planta trigo? Será que ele planta, sei lá, para trazer dízimo? Não, é honrar com aquilo que você tem, que é bem, que é o seu bem. Qual que é o bem do operário? Qual que é o bem do trabalhador? É o seu salário. Sim ou não, meus irmãos? Então, nós temos que dizimar dos nossos salários, para a glória do nome do Senhor Jesus. Honra ao Senhor com os teus bens. Levíticos 27. Vamos ler um texto sagrado também em Levítico, capítulo 27, versículo 30 e o versículo 32. Levítico 30 e 32. Eu vejo muita irresponsabilidade de certos homens que usam a Bíblia Sagrada, eu nem vou chamar de pregadores, mas são pregadores, né? São irresponsáveis e assumem a tribuna dos púlpitos, para poder extorquir as pessoas, emocionalmente, leva a pessoa àquela emoção, e aí falta pouco depena tudo. Não se trata disso. A Bíblia nunca dá vazão para isso. Infelizmente, existem lobos que só querem usufruir das ovelhas. O que nós estamos falando é a palavra de Deus, é a Bíblia. É uma coisa que você já faz, você já oferta, você já dizima, você já traz a sua oferta missionária. Nós estamos mostrando para os irmãos apenas para vocês terem certeza, porque existe muita gente soprando por aí, ventos doutrinários, mas você não é uma árvore que não sabe onde você está plantado. Você tem firmeza, conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia. Então, fique tranquilo. E outra coisa, não só fique tranquilo, como também procure ser melhor, procure fazer melhor para Deus, faça o seu melhor para Deus, e você vai ver que Deus vai te abençoar. Levíticos 27, diz assim, olha, vamos ler junto? Eu queria que todo mundo lesse junto comigo. Também, todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertence ao Senhor, santos são ao Senhor. O verso 32, pode pular para o verso 30, esse aí é o 32? Eu queria o 30, eu leio o 30 primeiro, vamos colocar o 30. Então vamos lá também. O 32 agora, essa aí já lemos, né? O 32, desculpa. Vamos lá então? Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de
tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Olha aí, os pecuaristas, né, que têm os seus gados lá no Brasil, quando você vai vender o gado, talvez não tenha muita ideia sobre isso, mas quando você vai vender o gado, você chegou aquela quantidade de gado ali, daquele pasto ali, é só para os irmãos entenderem, falando uma linguagem bem simples para entender. Aquele lado ali do pasto eu vou vender, já chegou no ponto de corte. Não é assim mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Aí você contrata um caminhão, sei lá, um frigorífico, e ele vem, mas teve um preço. Quanto que é a arroba do gado? Né? Quanto é a arroba? Não sei quanto é a arroba. Dinheiro. É o gado. Não é que vai pegar um boi e levar para a igreja, não. Não faz sentido isso. Lá, naquela época, sim, porque não existia esses costumes. Mas o tempo passou. E hoje é diferente. Hoje é diferente. Então, eu só estou desmontando essa ideia de que dízimo tem que ser coisas e não dinheiro. Eu estou desmontando essa ideia, e isso que eu estou fazendo. Fazendo isso no nome de Jesus, através da palavra de Deus. Desmontar essa ideia, que eu não sei de onde saiu isso. A Bíblia nunca trouxe essa ideia. Ela traz o princípio bíblico do dízimo, que é 10% dos bens. Não significa dizer que é isso, é aquilo outro. Não, é aquilo que você tem de valor. Você vendeu 100 cabeças de gado, é 10% do valor. E pronto. Por que tanta confusão? Isso deixa a gente, às vezes, com o cabelo em pé. A gente que prima pela obra de Deus e pela palavra de Deus. Palavra, irmão, fica complicando nada não, está aqui, ó. Arranja uma complicação terrível. Vamos ler mais textos bíblicos? Vamos ler mais, irmãos, amém? Olha, quantas pessoas... Ainda, deixa eu voltar no versículo 30. Primeiro, o 32 fala do rebanho, né, do gado do rebanho. O outro fala da semente do fruto das árvores. Olha, quanta gente vende caixas e mais caixas de manga. Eu fui embaixo do Guandu, em uma cidadezinha que tem no Espírito Santo, já divisa com Minas Gerais. Fui numa plantação de manga Adam. Não sei se os irmãos conhecem, manga Adam. Ele é um pé de manga baixinho, está baixinho assim, uma carrega de manga e não tem semente. E eles lotam caixas e mais caixas daquela manga na época da colheita para vender lá em Vitória, a gente falava o Ceasa, né? Que é uma cooperativa onde se faz a distribuição das frutas. Olha, a árvore, está aqui, a árvore. Vendeu, o proprietário, o agricultor vendeu, ele fez o quê? Ele vai pagar o dízimo. Amém, meus irmãos? É simples assim. É simples assim. Né? Filipenses, capítulo 4, verso 8, nós estamos falando de que o dízimo é uma adoração nesse ponto. Verso 18 do capítulo 4 do livro de Filipenses. Vamos ler esse texto? Olha o que diz a palavra de Deus. Mas tenho tudo. Vamos lá, vamos começar de novo? 1, 2, 3. Mas tenho tudo. Tenho até em abundância. Cheio estou. Pois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso é dinheiro que Paulo recebeu, apóstolo Paulo. Na minha versão diz assim: mas bastante eu recebi bastante, e eu tenho em abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Preste atenção, diga comigo a palavra sacrifício. Dizimar e ofertar, às vezes, custa. É um sacrifício, viu? Ou você acha que não se deve sacrificar ao Senhor?
É um sacrifício, sim. Às vezes, pastor, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro, e tá, 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 tá. Se você não fizer um sacrifício, sabe o que você faz? Você larga o dízimo de lado, não paga não, não traz não. Não traz para a casa de Deus, não. Não traz. Houve uma época na minha vida, eu comecei uma construção na minha casa, na minha cidade, muitos anos atrás. Eu acho que eu já contei isso aqui. E a construção, os irmãos sabem, né? Engole tudo aquilo que a gente faz. Você faz, não dá. E vai, vai, vai. E eu comecei a deixar o dízimo para depois. E fui deixando, e foi um ano. E aí? Como é que acerta? Como é que arruma? Como é que conserta? Não tem jeito. Se eu não trouxer, no caso, quando lá eu recebia mensal, se eu não trouxesse todo mês, quando chegou um ano, eu percebi que eu não tinha como pagar mais. Chamei meu pastor, falei, a situação é assim, assim, assim. Ele disse para mim assim, dobra o seu joelho, eu vou orar por você, você vai ser perdoado, mas a partir de agora muda. Não faça isso mais. De lá para cá, never more. Nunca mais. Não deixa acumular, porque você não vai acertar. Não deixa, porque você não adianta. Não vai, não vai. Não, eu não vou, essa semana eu não posso, semana que vem eu não posso, na outra semana. Você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer. E outra coisa, aí vem problema, vem doença, vem enfermidade. O texto bíblico, irmãos, a Bíblia é clara. Quantas pessoas não traz o dízimo para a obra de Deus, não traz, aí depois começa a pagar multa, alguém toma, parece um... Irmão, seja fiel. Deus, a Bíblia diz que ele repreende o devorador, ele repreende o gafanhoto, ele abençoa a sua lavoura, ele abençoa a sua vida. Aleluias! Ele te abençoa. Irmãos, eu sou um homem abençoado. Eu não tenho de que reclamar. Deus não me dá sobrando, mas também não me dá faltando. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Todo mês, quando vai terminando o mês, X. Ok, o que eu precisava de arrumar, arrumei. Está arrumado. Seja fiel, irmão. Seja fiel. Você vai ser abençoado. Deus vai te abençoar. Muito bem. Dízimos e oferta missionária. O relógio está correndo, irmãos. A gente começa a falar e o tempo vai passando, né? É um investimento no céu, você sabia disso? Ofertar e dizimar e abençoar os missionários que estão lá do outro lado da terra, trabalhando, lutando, que estão no campo da batalha. Davi disse uma vez o seguinte, aqueles que ficaram do lado de cá vai receber o mesmo tanto daqueles que foram para o lado de lá. Diz, não diz? Os que foram vai receber o mesmo tanto daqueles que ficaram guardando a bagagem. E vice-versa. Então, os irmãos estão lá. Você está aqui, abençoado nesse país de oportunidades, primeiro mundo. Por que você se lembra de todo dia de manhã passar no Dunkin' Donuts, comer sei lá, e pagar lá 5, 6, 7, 10 dólares, e não lembra de que o seu irmão está do outro lado da terra precisando de uma ajuda? O pastor, eu me lembrei agora, pastor, esqueci o nome dele agora, que está na África, pastor, de vez em quando ele vem aqui, o pastor Nelson mandou uma mensagem para mim há poucos dias atrás, pastores, se dirigindo aos pastores, dizendo, aqui em Moçambique já tem 6 meses que os irmãos não trabalham, não tem trabalho, a pandemia destruiu tudo aquilo lá. Primeiro veio aquele furacão que passou por lá para Moçambique, que destruiu tudo. Agora vem a pandemia desse coronavírus, tem gente que tem 6 meses que não leva o sustento para casa, porque não faz. Aí ele pedindo uma ajuda de $2.000 ou $3.000, não me lembro agora, para poder montar uma moedora parece que de milho, para fazer o fubá, porque aí os irmãos vão
vão pegar e vão trabalhar nessa moedora, faz o fubá, porque todo mundo lá planta milho, a comida básica deles é a chima, que é feita de fubá, tipo um angu nosso. Então, moendo, eles vão pegar um pouquinho, né? Que moe, talvez, não sei como é que fala, se é a terça ou se é a meia. Se moe 3, fica com 1. Então, para ajudar, para ajudar. Estão sofrendo do outro lado, irmãos. Nós estamos numa benção aqui, ó. Nós estamos aqui na benção. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui receberam a ajuda do presidente Donald Trump aí. $1.200, né? Muitos irmãos receberam. Mas eles não têm ajuda, irmão. Eles não têm. Irmãos, nós precisamos conscientizar. A gente precisa conscientizar. Eu queria que tivesse os crentes tudo aqui nessa noite, para se conscientizar. A gente não tem consciência, a gente acha que não, tá bom. Já tô. Tem uns que falam assim, já paguei meus dízimos, já dei meu dízimo e minha oferta. Não, não é assim não. Ou que bom é contribuir na obra de Deus. Ou que maravilha. Jesus diz, a melhor coisa é fazer o quê? Dar do que receber. Dar do que receber. Quando você doa com o coração, ser-lhe-á dado, boa medida, recalcada, né? É assim o reino de Deus. Quem semeia... Nós vamos ver aqui, esse relógio não me ajuda. Olha, Mateus capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20 e 21. Vamos ler. É um texto bastante conhecido esse texto, né? Diz assim, não ajunteis tesouro na terra, ou não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. O outro verso. Mas ajuntai para vós, aonde? No céu, irmãos, no céu. O contexto nesse assunto aí é financeiro. Se você lê todo, tem gente que pega só o texto isolado, leia todo o contexto, o pano de fundo, para você ver por que chegou a se levar essas palavras. Olha bem, nem a traça, nem a ferrugem os consome, onde os ladrões não minam e não roubam. O outro verso. Verso 21, por favor. Porque, vamos lá? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não é mesmo? Ora, eu vou te dar uma ilustração para você entender isso melhor. Você está trabalhando aqui nos Estados Unidos, uma ilustração. Isso não é errado, não, tá? Não é errado, não. Mas é só para você entender o que o Senhor Jesus está dizendo aí. Ó, você está trabalhando aqui nos Estados Unidos e Deus está te abençoando, você está comprando terreno no Brasil, você tem um terreno no Brasil, você está gastando nele, você está construindo casa, você está construindo pastos e mais pastos, preparando tudo. Você tem lá 2, 3 caminhão, sei lá, quantas X cabeças de gado. Ora, você está trabalhando aqui, mas sua cabeça está onde? Hã? Lá no Brasil. Por que a cabeça está lá no Brasil? O tesouro está lá. Aqui é só a mina de pegar e jogar para lá. Você está aqui só de corpo presente, mas a sua cabeça está lá. Eu aconselho a você que não tem ideia de ir para lá, muda esse trem. Muda isso. A gente, às vezes, passa o tempo inteiro só aqui, mandando assim, ó, esquece que você está vivendo aqui, né? Esquece que você está vivendo aqui. Uma vez um profeta disse para a nação de Israel, acho que é Jeremias, né? Foi Jeremias, essa semana eu estava conversando com a minha esposa. Jeremias manda carta para a nação de Israel lá na Babilônia. Gente, para com esse negócio, vocês não vão voltar para trás agora não. Tem um monte de profeta aí dizendo que vocês vão voltar. Vocês não vão voltar para trás. Vocês não vão voltar agora. Constrói casa aí, compra, dá um jeito de viver aí. Vive aí. Tem gente que não vive aqui, irmão. Não, eu não estou dizendo que você está errando, não estou dizendo que você está errado, não. Eu só estou trazendo um ponto de interrogação para a gente pensar, né? Pensar um pouquinho também, pensar. Por quê? Seu tesouro está lá. Você está acumulando tesouro lá. Sua vontade é ir para lá. É isso que o texto... Esse é o princípio do texto bíblico de Mateus 6. Aonde você ajunta o tesouro é aonde você põe o seu coração. Então, meu filho, ajunta tesouro no céu. Seus dízimos e as suas ofertas, oferta missionária. Pode ter certeza
está indo para a glória. Deus está registrando tudo isso. Uma alma que é ganha lá do outro lado da terra, é o seu tesouro aumentando no céu para a glória do Deus Pai, e Deus vai te abençoar. Você pode entender isso e dizer amém? Para encerrar, ou partindo para o encerramento, não vou encerrar, mas partindo para o encerramento, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, verso 23. São palavras do Cristo vivo, do Senhor Jesus Cristo, que disse essas palavras que nós vamos ler agora. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Vamos lá, vamos ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir. Jesus confirma o dízimo. Isso aqui é Jesus confirmando o dízimo. Muito embora ele está dando uma cacetada na cabeça, desculpe a palavra, cacetada na cabeça dos fariseus, porque eles achavam que pagar o dízimo era o... E outra coisa, olha bem, tem alguns estudiosos que diz que na Bíblia Sagrada você não vai ver exigência na lei para hortelã, para endro e para cominho. Isso são coisas, isso aqui é tempero. É tempero. Mas eu comecei a pensar que tempero também dá dinheiro. Se vende. Então, os fariseus se gloriavam em dizimar tudo. E o Senhor Jesus diz para eles que não é só dizimar. É preciso dizimar. Mas não é só dizimar. Tem que ter, aí ele diz, tem que ter misericórdia, tem que ter juízo e tem que ter fé. Viu? Tem que ter misericórdia, juízo e fé. Dízimo não vai resolver o seu problema, mas Jesus diz, vocês devem fazer isso e não esquecer aquelas. Em outras palavras, vocês devem dizimar, trazer o dízimo para a casa do Senhor, dizimar do hortelã, dizimar do endro, dizimar do cominho, dizimar de tudo, mas também não omitir a justiça, a fé e a misericórdia. Isso é confirmação do dízimo ou não é? Jesus confirmando. Você quer mais um texto bíblico? Jesus confirmando? Mateus 22. Mateus 22. E isso já é no Novo Testamento. Já é no Novo Testamento. Eu estou falando isso e frisando exatamente por causa daqueles que dizem que isso é coisa do Velho Testamento, da Velha Aliança. É melhor, e aí é um assunto para quase que um seminário, que eu poderia mostrar para os irmãos a diferença. O Velho Testamento é dividido também em 6 partes, pode ser, no mínimo 5 partes, que nós chamamos de dispensações. A dispensação da lei começa em Moisés. Antes não tem dispensação da lei. Antes não tem lei, não tem a lei. Tem lei, mas não a lei mosaica. Então, ok? Mateus 22, versículo 20 e o versículo 21. Mateus 22, versículo 20 e o versículo 21. Vamos ler junto esse texto aí? Vamos lá, bem forte, todo mundo. Perguntou-lhes ele, de quem é esta inscrição? Imagem de inscrição. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a... Uau! Olha Jesus confirmando aí. Olha aí Jesus confirmando. Jesus cobra imposto? Observa bem que o texto está dizendo, na minha versão diz assim, de quem é esta efígie? A questão era pagamento de imposto, né? Que o Senhor Jesus mandou que Pedro, que os fariseus começaram a falar a respeito de pagamento de imposto. O Senhor Jesus mandou Pedro arranjar uma... Né? Chegaram e arguíram ao Senhor Jesus Cristo a respeito de paga ou não paga? Vão pagar ou não pagar? Eu estava lembrando da passagem de Pedro, quando Jesus manda ele buscar uma moeda lá dentro do peixe. Paga ou não paga? Paga ou não paga? Aí Jesus falou assim, ok, deixa eu perguntar a vocês, me mostra aí essa efígie, me mostra essa moeda. O que vocês estão vendo aí? A imagem do César,
Então, faz o quê? Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Olha o contexto. Olha a referência. Olha a inferência. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não vejo outra coisa aqui ao Senhor Jesus dizendo que ele estava confirmando que Deus exigia alguma coisa na questão do dízimo, na questão de ofertar na casa de Deus. Não como um tributo, né, de uma organização tributária, mas trazer mantimento para a casa de Deus. Vocês podem dizer amém? Muito bem, irmãos, vamos encerrar. Temos tantas outras coisas. Eu quero mostrar para os irmãos agora. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Nós temos uma visão bastante específica aqui nesse texto sagrado. Primeiro que nós devemos contribuir com regularidade. Segundo, o objetivo dessa oferta aí era missionária, totalmente, 100% missionária. Vamos ler esse texto sagrado, 1 Coríntios 16, versículo 2. Vamos lá, 1, 2, 3. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que, se não façam coletas quando eu chegar. Olha aí. Essa oferta aí era uma oferta à parte, que era para ser colocada, para que quando Paulo chegasse das suas viagens missionárias, ele pudesse pegar aquela oferta e continuar. Está escrito aí. Uma obra, um projeto totalmente missionário. 1 Samuel, capítulo 30. Agora eu vou citar para os irmãos a questão daquela de Davi. 1 Samuel, capítulo 30. Já estou encerrando, irmãos. 1 Samuel, capítulo 30. Obrigado, meu querido irmão. Pode encher isso aí, rapaz. Encha aí, porque falar dá muita sede. Obrigado, irmão Anderson. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24. Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. E quem vos dará ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartido, receberão a mesma parte. Está vendo, meus irmãos? Então, é o projeto, a obra missionária. Isso aqui, nós temos que, aqueles que vão, você ficou, mas aqueles foram. Ou você fica segurando nas bagagens, ou você vai, mas as partes são iguais. Significa dizer que eles também precisam da nossa ajuda. Eles estão no campo de batalha, tanto quanto nós estamos no campo de batalha. E lá, eles ainda têm, nós aqui estamos melhor, porque estamos fixados, temos nosso trabalho. Lá, eles dependem, precisam. Quando você pensar na obra missionária, abre a sua mão. Abre a sua mão. Eu sou muito abençoado porque eu sou mão aberta para a obra missionária, viu, irmãos? Graças a Deus. Abre a sua mão, abençoe. Eu dou a minha oferta missionária, mas quantas pessoas eu ajudo? Fora, até mesmo daqui. Ajudo, não tenho. Se eu puder, eu ajudo. Ajudo mesmo. Dou glória a Deus. Eu pego até emprestado para ajudar, sabia? Até emprestado para ajudar eu pego. E o Senhor Jesus me abençoa e eu pago. Então, ajude. Vocês não estão diante de alguém que está pregando teoria. Eu vivo prática disso, para a glória do nome do Senhor. Então, que o Senhor Jesus te abençoe. Você abre o seu coração. Eu queria que todos os irmãos ouvissem essa mensagem, essa palavra. Ouvissem isso. Porque às vezes, irmãos, nós às vezes simplesmente, não, está bom, o que eu estou fazendo está bom. Você acha que está bom? Amém. Eu sou incansável. Eu sempre tento melhorar. Então, irmãos, em nome de Jesus, quantos dizem amém? Ajude aqueles que estão no campo missionário. Devemos contribuir, e essa contribuição, às vezes, gera sacrifício. O último versículo que nós vamos ler. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Vem aqui, Jonas, pode fazer um som ali que nós já vamos encerrar. Capítulo 8 da carta, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 5. Diz assim: também, irmãos, ele é um texto longo, eu vou ler só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova
de tribulação, houve abundância de seu gozo. E como a sua profunda pobreza, olha que coisa linda, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eu vou fazer um ponto aqui e vou levar você lá para o templo em Jerusalém. Jesus assentado, observando os ofertantes. Você se lembra dessa passagem bíblica? Jesus assentado, olhando os ofertantes. E entra uma viúva. Todos vão no gasofilácio. O gasofilácio é um local onde tinha na frente do altar, onde se depositava. E alguns templos eram na frente do altar, outros eram lá na saída. Mas o fato é que ela chegou e depositou, um texto fala 2 moedinhas. 2 moedinhas. Não era muito, mas chamou a atenção de Jesus, porque era tudo que ela tinha. Tem alguém que diz assim, não, Jesus quer a oferta da viúva pobre, não precisa ser muita coisa não. Assim, não é muito não, é tudo. Se você quiser dar a oferta da viúva pobre, você está sendo muito generoso. É pegar tudo que você tem e trazer e entregar. Então, é muita hipocrisia das pessoas, às vezes, que Jesus chamou a atenção da oferta. Torcem as Escrituras Sagradas para defender suas ideias antibíblicas. Torcem a palavra de Deus. Se você for seguir o exemplo da viúva pobre, você não vai ter nada, porque você vai dar tudo. Mas ele só exige 10%. Só uma proporção daquilo que Deus te prosperou. Nem isso as pessoas abençoam a obra de Deus. Amém? Por quê? Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, entre parênteses, Paulo dizendo, e ainda acima do seu poder, deram o quê? Voluntariamente. Oh, glória! Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, que Deus possa tocar no seu coração, abençoar a sua vida, que você seja agradecido a Deus e diga assim, Deus, eu vou ser fiel, eu vou fazer para a glória do nome do Senhor, eu vou abençoar, porque, irmãos, quanto mais você abençoa, mais abençoado você será. Você entende isso? Deixa eu repetir, quanto mais você abençoa, mais abençoado você será. Esta é a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, ao que generosamente, pode ficar de pé, irmãos, ao que dá generosamente, mais se lhe acrescenta. Olha bem, ao que dá, ali está dizendo, dá liberadamente, ou liberalmente, né? Eu gosto mais dessa versão. Ao que dá generosamente, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua própria perda. Olha o texto sagrado. A alma generosa prosperará, e aquele que a tem também será atingido ou atendido. Amém? Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus nessa noite com essa palavra? Isso é uma palavra puramente espiritual e bíblica. Puramente espiritual e bíblica. Pode cantar um hino? E enquanto nosso irmão vai adorar, você também vai ofertar na casa do Senhor. Se você quiser ficar em pé, fique. Oh, aleluia. Fique de pé cantando. E venha ofertar ao Senhor. Fiel até o fim. Aleluia. Diga, eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor. Tu és fiel a mim.
Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu agir, Aleluia. fiel no meu falar, Senhor. Glória a Deus. Fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Aonde eu estiver e tudo que eu fizer, Glória a Deus. serei Em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim: digo isto, aquele que semeia pouco também colhe pouco. Que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração. Não faça com tristeza, não faça por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa noite, por tudo que Ele falou através da sua palavra aos nossos corações. Propõe no seu coração, irmão, ser generoso com a obra de Deus. Generoso é agir com bondade, é ir além daquilo que é exigido, viu? Isso é generosidade. O princípio é o seguinte, o princípio é o seguinte: se exigir 1 milha, vai 2. Esse é o princípio, viu? É o princípio. Eu estou falando em termos de princípio. Não estou fazendo conotação dos dois textos. Mas entenda, generosidade é você ir além daquilo que te pede, daquilo que te exige. Isso é generosidade. Vamos agradecer ao Senhor. Quantos precisam de oração nessa noite? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por essa grande oportunidade. O Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor, de estarmos na sua casa. Te louvo pela vida dos meus irmãos que aqui vieram, pela vida daqueles que não puderam estar aqui presentes. Tu sabes as necessidades, a razão. Aos negligentes, que o Senhor tenha misericórdia, ajude, dá graça e abençoe. Pai querido, que esta palavra possa chegar ao alcance de milhares e milhares de pessoas, para que sejam, Senhor, estruturados na palavra de Deus, na Bíblia, na genuína palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade, oramos e entregamos tudo em teus cuidados, aos ofertantes, aos dizimistas, aos contribuintes da obra missionária. Prospera os teus filhos e dê a eles um coração generoso para a glória do nome do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digamos amém. Não se esquecendo, irmãos, eu já estava esquecendo, mas